Sejam muito bem-vindas ao Desinflame Sua Vida. Aqui nós falamos de temas que te ajudam a emagrecer de forma simples e de uma vez por todas. Eu sou Hector Martins, Master Coach em Saúde Integrativa. Eu sou a doutora Michele Martins e o tema de hoje é como emagrecer se eu não resisto aos doces? Bom, para começar esse papo, a gente precisa trazer uma percepção para vocês aqui, que a gente vai falar daqueles doces de sobremesa, daqueles momentos maravilhosos. Esses doces podem sim ser direcionados de uma forma que você até consiga comer doces e emagrecer. Mas tudo isso daí tem uma composição desse doce e a maneira como você se relaciona com ele. Porque pode ser o doce mais saudável do mundo que eu traga para você aqui. Se você comer a travessa inteira, eu não vou te enganar falando que você vai conseguir emagrecer. O comportamento em relação ao doce é que muitas vezes está precisando de ser revisto, não é não? Então, pensa comigo. A gente não vai falar de um doce que você vai comer toda hora, porque esses aí tem muito engodo pelo meio. Esses doces aí nunca você vai conseguir emagrecer. Eu quero trazer a percepção mais profunda de que até aqueles doces maravilhosos daqueles jantares da família, aqueles almoços gostosos que tem toda uma carga emocional, esses também podem ser de forma saudável que você tenha um relacionamento com eles. Quer saber mais? Fica até o fim e assiste aqui que a gente vai trazer essas percepções e não esqueça de deixar seu like, curte, direciona para quem pode receber essa informação e precisar dessa ajuda. Nós estamos querendo chegar no maior número de pessoas e você pode ser o canal que vai ajudar alguém que tem esse ponto a ser observado. Como é que eu vou comer doce e vou emagrecer? Será que tem jeito? Olha, possível? Tudo é possível. Então, o que você acha dos doces assim mais saudáveis, doutora Michele? Então, eu gosto de sempre falar o seguinte, né? Numa tentativa de você, na busca por esse doce, né? Que você gosta, mas para você, na tua concepção, você acha que o certo é comer o doce mais saudável, aquele doce com menos açúcar. O que pode acontecer contigo? Você vai comer desse doce dito mais saudável mais vezes, né? Então as pessoas acham assim que, ok, eu comendo um pedaço de torta de chocolate, se eu trocar esse pedaço de torta de chocolate por um pedaço de torta de chocolate diet ou zero açúcar, eu posso comer mais fatias, afinal tem zero açúcar. E esse é um ponto muito interessante a ser observado. Porque nessa história de que não engorda porque é diet, porque é light, porque é fit, nós temos aí uma grande propaganda que na realidade não te ajuda em nada. Muitos diabéticos comem produtos diet e não saram da diabetes. E também tem gente que come esses produtos na ilusão de ter emagrecido e não emagrece nada, você continua comendo aquilo pensando que você está se livrando de uma doença e na realidade você nem sequer emagrece. Ou será que não é Lembra daquela época que você só comia aqueles doces? Justamente por isso que eu gosto de falar para vocês. Na tentativa de comer um doce como era aquele que você gostava lá da tua avó, que a tua mãe fazia, e você fica trocando esse doce por algo dito mais saudável, você pode cair na besteira de comer muito desse doce. E vai ficar elas por elas. Então, uma ideia que eu dou, às vezes, se você tá com muita vontade de comer esse tipo de doce, coma um pedaço e tente se saciar só com esse pedacinho. É melhor do que você comer várias fatias de um doce dito saudável. Dentro desses alimentos, diet, light, integral, fit, zero açúcar, uma indústria, um mundo muito forte que tem por trás disso, né? Economicamente falando. São várias pessoas que vão em busca desse tipo de doce, de produtos alimentares, porque são produtos, né? Produtos. E ali,
Provavelmente, quando diz zero açúcar, esses alimentos são acrescidos de outros ingredientes para substituir o açúcar. E às vezes esses ingredientes que substituem açúcar são piores do que o próprio açúcar, né? Então, tomar também esse cuidado. Principalmente os adoçantes, porque os adoçantes, eles viciam o paladar. Então, você vai ter vontade de comer cada vez mais, né? E o que dizer de um adoçante que você está salgando? Porque na realidade, não quero ficar citando nomes e nem dar exatamente direcionamento, mas alguns adoçantes você vai ver lá que eles são feitos com muito sódio. Então, realmente você está salgando e sentindo um sabor doce. Como é que funciona isso? Ó, é importante a gente ressaltar que se houver compulsão, a compulsão nunca vai deixar a pessoa emagrecer, por mais que seja um doce light, diet, fit ou qualquer coisa assim. Porque vai haver a tendência a comer muito. E esse ponto tem que ser observado novamente, tratar a raiz da questão, que é essa questão compulsiva. Do contrário, nenhum doce ou fruta, porque se a gente for falar para você qual doce que é o mais saudável e emagrece, obviamente são as frutas. Porque é aquilo que a natureza nos deu, e quanto mais natural for a alimentação, melhor. Mas até as frutas, se houver compulsividade, por exemplo, você fala para a pessoa que ela pode comer fruta, ela come metade de uma melancia inteira, ou então um cacho inteiro de bananas, e isso não vai ser nem um pouco saudável, não vai ajudar a emagrecer. E por que esses dois atrapalham o emagrecimento? Eu quero explicar para vocês rapidamente em relação à fisiologia, né? Quando a gente come um brigadeiro, quando a gente come lá um pedaço dessa torta, imediatamente o teu corpo vai secretar um hormônio chamado insulina. E essa insulina, ela vai trabalhar muito, vai precisar, né, de muita insulina para carregar todo esse açúcar que teu doce trouxe e colocar para dentro da célula, né? E essa quantidade de insulina, quando você resolve começar uma dieta, ela ainda perdura ali por algum tempo ainda no teu sangue. Por isso que você tem dificuldade, né, em se manter na dieta, porque você tem um nível ainda muito alto desse hormônio no teu sangue. Eu sempre falo que a primeira semana é mais desafiadora, né? A semana que a gente está criando ali no teu corpo uma abstinência, você está tentando se livrar do doce, consequentemente o teu corpo está abaixando essa quantidade desse hormônio insulina no teu sangue. A partir da segunda semana, o teu corpo entende isso, começa a entender que você está ingerindo menos doce e vai diminuir a produção de insulina no teu corpo. Então, assim, é uma questão de tempo. E interessante saber que você precisa, para sair dessa história do vício do doce, você conseguindo tirar essa primeira semana sem, a segunda semana, com certeza, você vai ter mais facilidade em lidar com isso. Agora, porém, né, Hector, isso é fisiológico. Exatamente. Tem a parte mental, enfim. Nós temos que falar que o doce ele tem uma relação fisiológica, uma dependência fisiológica, como a doutora Michele muito bem pontuou aqui, que vai levar a faixa de 15 dias para você dar uma balanceada e conseguir ficar sem esse vício que é o doce. Mas também nós temos questões emocionais, e essa daí é muito mais delicada, porque quando a gente fala em necessidade fisiológica, você corta os carboidratos de alto índice glicêmico e pronto, bingo, 2 semanas está resolvido. Mas e o fundo emocional? Fica onde esse fundo? Por que você está querendo comer o doce? Por que é tão difícil resistir ao doce? Bom, a primeira percepção é que a gente busca uma recompensa. Por quê? O doce, ele libera dopamina no nosso sangue. Essa dopamina, quando a gente fala em neurociência, ela é produzida no nosso cérebro reptiliano, os comandos disso aí, através da pineal e suas auxiliares, e você vai ter a produção de um ponto que se chama circuito de recompensa. Ele fica lá dentro do seu cérebro e vai fazer uma onda no córtex, primeiro no pré-frontal e depois inundar toda a parte posterior do córtex. Então, esse circuito de recompensa é o que se busca com o doce por conta de questões que podem ser feridas emocionais, podem ser questões compulsivas,
São N fatores. Esse ponto é que tem que ser estudado caso a caso. A gente não pode ficar tentando entrar num achismo aqui de que é essa ou aquela razão. Nós temos um circuito de recompensa pedindo acionamento. Uma vez que você trouxe essa produção de dopamina, você fica, de certa forma, viciado fisiologicamente, mas a questão emocional pode ser, sim, substituída por outros neurotransmissores que também acionam o circuito de recompensa, como, por exemplo, a gente pode falar na ocitocina, a gente pode falar em serotonina ou endorfinas. São circuito de recompensa acionado onde você tem esse alívio do estresse e da emoção que está permeando naquele momento. Então, se a gente está trazendo essa dificuldade de resistir ao doce, aí também entra uma segunda parte que é muito mais importante de ser considerada. Quantos aspectos emocionais positivos nós temos associados ao doce? Por exemplo, eu já comecei a live aqui falando de que aquele doce do fim de semana, naquele jantar de família, numa ceia de Natal e alguns outros lugares, que ele se torna realmente muito difícil de você resistir. Porque ali existe todo um ambiente familiar e aquele doce traz prazer. Esse prazer está associado ao circuito de recompensa, que você pode sim acionar de outra forma. Então, por que é tão difícil assim resistir ao doce? Principalmente porque existem memórias emocionais positivas que estão associadas àquele doce e a produção da dopamina, que é o hormônio, o neurotransmissor, que vai te trazer o circuito de recompensa e alívio e relaxamento, prazer, vitória, conquista. É um tesãozinho, né? Então, é uma recompensa muito imediata que você tem. Você sabe que se você comer aquele doce, na hora você vai te dar um alívio, você vai ficar bem. Porque mexe com esse neurotransmissor, o mesmo neurotransmissor que é liberado quando uma pessoa está se drogando, por exemplo, né? Então, quer dizer, você sabe que ao comer aquele doce, você vai ter esse acalento, esse alívio, né? Então, por isso que muitas pessoas extremamente ansiosas, deprimidas, né? Síndrome do ninho vazio, os filhos saem de casa, tá sozinha, menopausa, isso tudo traz essa necessidade de doce porque é um alívio imediato, você tem aquela recompensa imediata, né? Então, o problema é que essa recompensa imediata, ela vai trazer essas consequências, você vai ter, vai ser liberado no teu corpo muita insulina e isso torna um vício no teu corpo, por isso que muita gente relata hipoglicemia. A hipoglicemia nada mais é do que uma sensação da tua insulina muito baixa, né? Que o corpo está implorando para que você dê mais insulina para o teu corpo, mais glicemia, mais insulina, e você vai entrar num ciclo vicioso em relação ao doce. E o que leva esse açúcar para dentro da célula, essa célula vai se formar uma grande célula de gordura. Então, enquanto esse ciclo não é cortado, você vai ter cada vez mais dificuldade em sair dele, né? Por isso que eu falei, a primeira semana é a semana mais desafiadora. Na segunda semana, que você conseguiu resistir sem, essa liberação, né, de insulina alta, glicemia alta, vai diminuir, você vai ter, fisiologicamente, você vai ter menos necessidade. Agora, enquanto você não trabalha essas questões dos gatilhos emocionais, realmente você não vai saber como trabalhar com isso na hora que vier isso para você. Acabei de discutir. Você antes ia lá e comia um doce. E agora o que fazer? E aí a gente tem umas questões que são realmente, você percebe que emocionais, que estão levando ao doce. E aí principalmente porque você aprendeu que aquele sabor, ele te dá alívio rápido. E aí você associou ao prazer. E que outros jeitos existem? Bom, existem muitos outros, mas o que a gente mais vê são pessoas pensando que barrinha ou esse tipo de comer de 3 em 3 horas vai resolver o problema. E a gente não descarta que isso possa ser indicado para alguns casos. Porém, a gente
tem que se ligar que essas barrinhas elas são todas industrializadas demais. E tem sim adição de açúcar, né? Veja Com bem, outro nome. exatamente. Ele não é exatamente o açúcar de cana-de-açúcar, mas ele é um outro produto químico Análogo, que o nosso corpo nem sequer é preparado para ele estar. Nós estamos falando de corpos humanos ao longo de milhares de anos no planeta, que estavam acostumados a comer frutas e ter nas frutas o sabor doce, e aí entramos com uma revolução industrial que tem pouco mais de, vamos falar aí, 100 anos, vamos falar alto, 200 anos, que a gente tem aí, e a questão de 100 anos atrás começaram a se relatar os primeiros casos de diabetes. Então... Que hoje, inclusive, Hector, o diabetes do tipo 2, que era uma doença, né, que pegava principalmente o pessoal acima de 40 anos, hoje crianças já têm diabetes do tipo 2. Sim, você percebe a gravidade da situação no que eu vou falar aqui. O primeiro caso de diabetes foi registrado em 1917. Então, se a gente está há pouco mais de 100 anos desse primeiro caso de diabetes, significa que a alimentação começou a ser mudada lá e ali a gente teve uma série de adições de produtos químicos que não são exatamente bons para o nosso corpo, mas são vendidos daquela forma bastante apelativa, dizendo que faz bem para o teu coração, que é zero e que tem uma roupagem toda inofensiva. Porém, nós estamos colocando carboidratos ali de qualquer forma. E assim, a gente quando fala, né, sobre doces em relação ao emagrecimento, ou seja, a gente está falando de doce para uma pessoa que já tem um controle em relação a isso, né? Então, quando a pessoa ela tem uma compulsão pelo doce, existe aí um cuidado que tem que ter maior em relação ao que comer. Uma pessoa que já está dentro do seu peso, nós nunca, né, eu e o Hector somos contra as dietas restritivas, e essa pessoa já está curada e ela tem a noção de quantidade de doce, de curtir o doce, nós vamos falar sobre isso, né, de você ter o teu momento e saber curtir esse momento do doce. Agora, não é a mesma coisa que uma pessoa que está passando por um processo de emagrecimento e ela não teve uma época, né, que a gente falava em comer frutas secas, por exemplo. A gente sabe que a fruta seca, muitas delas têm adição de açúcar. E uma pessoa que tem compulsão por doce, que ela não tratou ainda essas questões dela, o que ela vai fazer? Ela vai comer muita fruta seca na tentativa de comer um pedaço, de ter a mesma saciedade de comer um pedaço de bolo, né? Então, às vezes, em vez de ir direto para essa questão saudável, de repente... vai lá e come um pedaço de torta de chocolate. O problema é esse, que a maioria das pessoas que precisam emagrecer não se contentam com um pedaço só, né? Então tem que haver toda uma conscientização por trás disso, né? Sim, porque principalmente quando a gente fala que você vai comer um pedaço de torta e acaba comendo a torta toda, isso daí é compulsão. E precisa ser revisto esse daí, porque nós não vamos substituir a torta pelo cacho de bananas ou pela quantidade excessiva lá, vamos dizer que você vai comer metade de uma melancia ou alguma coisa assim. Apenas mudando, isso não quer dizer que vá ajudar a emagrecer. A quantidade é muito importante. E qual doce que mais piora a situação? Qual aquele ruim mesmo? Bom, esse é aquele que você repete todos os dias. Boa! Esse é o que realmente vai acabar com você. Que o que é de vez em quando, né, Hector? E você sabe degustar aquilo e curtir aquilo naquele momentinho, tá tudo certo. Agora é o que eu acabei de falar, as pessoas elas comem, né? O problema é não só a qualidade, mas a quantidade daquilo que você come. Sim, e aí existe uma falsa ilusão de que você vai conseguir emagrecer comendo de qualquer coisa. E realmente você consegue, mas o relacionamento já não pode mais ser a fome emocional, como a gente está falando aqui. A fome emocional, ela vai ter a fome daquele doce específico todos os dias, porque existe uma ferida que está sangrando e precisa ser revista. Então, isso não adianta nada a gente fazer todo aquele processo fisiológico de te tirar a dependência, se ali na frente você voltar a fazer as coisas que estava fazendo,
ou então simplesmente substituir tudo isso que a gente está falando em tirar carboidratos, entrar em doces que talvez até possam ajudar e deixar essa ferida aberta para que vire uma compulsão em outro lugar, por exemplo, compras, ou então começar a descarregar em bebida ou drogas, que pode ser até mais prejudicial. É o que eu falo também, né? É saber lidar muito bem com isso, porque eu não acredito que um alcoólatra vai conseguir parar de beber tomando um copinho de pinga por dia. Justo. Uma pessoa vai parar de fumar fumando um cigarrinho por dia. Então tem todo um trabalho a ser feito, né? A ser trabalhado para entender o porquê dessa compulsão. Agora, claro, a gente pode muito bem, né? Trocar essa questão do né, muito alto e descer um degrauzinho, né? Sim. A gente pode começar com uma dieta, passar para um paciente uma estratégia alimentar com uma carga de carboidrato um pouco menor. Isso já para uma pessoa que está muito acima do peso, já é um passo, né? Ela conseguir trocar a qualidade desse doce já vai ser um passo. Então, o que se prega por aí, que tem gente que fala que você pode comer doce e vai emagrecer, e nós somos adeptos a essa mesma linha de que você pode comer doces, mas como é esse relacionamento com os doces? Quais são esses doces? Porque, veja bem, no nosso primeiro grupo do Desinflame, há 5 anos atrás, nós tivemos um caso de que a gente liberou frutas. Fruta seca, o damasco. Não, e frutas também estava liberado, né? E aí a gente soube que a pessoa não estava emagrecendo nada, mas ela estava comendo demasiadamente. Por exemplo, ela sentava para comer bananas, ela comia 6, 8 bananas. E você percebe que existe um exagero. Essas bananas, elas não estavam exatamente alimentando uma fome física. Essas bananas estavam alimentando uma coisa compulsiva, onde a gente está buscando tapar o sol com a peneira. Você está tentando se enganar que aquele alimento é mais saudável e realmente ele não é ruim, uma banana não é ruim no teu emagrecimento, mas 6, 8, não, realmente... Né? E assim, gente, quer ver? Uma coisa que vocês têm que ter em mente, voltando à fisiologia, é que quanto maior a carga glicêmica, quanto mais doce esse doce tiver, mais sobe, né, esse açúcar no teu sangue. Mais insulina precisa ter para tirar, porque o açúcar não pode ficar circulante, ele tem que sair dali e ser levado para dentro da célula. Então, quanto maior a subida, pior a descida. O que quer dizer pior a descida? Na hora que desce, vem a tal da sensação de hipoglicemia, o teu corpo sente aquele baque. Ele não consegue ficar assim, é como se você fumasse um charuto de uma droga, e quando essa droga sai no teu sangue, você precisa de um charutaço, muito maior do que aquele anterior. A mesma coisa acontece em relação ao doce, né? Quer dizer, uma hora você come um doce, logo teu corpo vai querer um pouco mais daquele doce, porque vicia, porque teu corpo tá gostando, né, de ter essa dopamina circulante no teu corpo. Então, a gente tem que ter essa noção de que se eu não baixar de alguma forma a quantidade que eu tô comendo, realmente você não vai conseguir sair de um ciclo vicioso, que é um vício. E para ser tratado um vício, muitas vezes você precisa ter essa conscientização. Então, dá para descer um degrau. Dá para a gente, então, se conscientizar de uma boa estratégia alimentar que não vai te deixar sofrer, não vai ser dolorido, não vai ser chato e que aquilo te sacia, né? E fazendo trocas inteligentes em relação a isso. Uma coisa que ficou bem claro aí, que primeiro você tem que ter uma conscientização. Depois, vamos entrar numa decisão, você vai ter que decidir fazer uma mudança. E fisiologicamente, como a gente já trouxe para você vai precisar de 2 semanas. Onde é pior esse momento? Vamos falar que nos 4 primeiros dias vai ter uma abstinência, né? Você vai precisar tomar mais água, você vai precisar tomar alguns chás, de repente, para poder aliviar, porque vai dar dor de cabeça. Principalmente a ansiedade, né? Isso. Tudo esperado, essa dor de cabeça, tudo isso aí por conta de que a gente está desintoxicando, a gente está tirando a dependência química, fisiológica do seu corpo. Depois disso daí, a gente vai falar em causas emocionais, mas você percebe que se houve a conscientização, nesse momento você tomou essa decisão, eu vou fazer isso,
Saiba que você vai ter 2 semanas para poder estar bem desintoxicado e o seu organismo estar em condições de reagir de uma forma mais fisiológica, mas o emocional permanece. Sim. Então, Você sabe que a gente também tem nas nossas papilas gustativas, na língua, a gente também vicia o nosso paladar com doce, né? Então, uma dica legal é a gente, nesse período que você está saindo, né, desse vício, é que você consuma muito chá amargo, né? Para que você desacostume teu paladar do doce. Então, eu tive casos de pacientes, assim, que relataram, né, que realmente o negócio estava na boca, ele precisava sentir, e é boca, né? É tempo de boca, o doce é tempo de boca. Então, assim, para que você tire esse vício do paladar doce, o consumo de alimentos e chás amargos vai te ajudar muito nesse momento. sim, olha, para resistir ao doce, a primeira coisa, nós temos que estar realmente decididos. Aí depois a gente vai entrar com estratégias desse tipo, ou então, lembra que eu te falei do circuito da recompensa? A gente vai acionar o circuito da recompensa de outra forma. Mas essa deixa de tomar um chá amargo no momento que você está sentindo mais desejo do doce, realmente dá uma resposta diferente no teu cérebro. Vai enganando ele. Ele vai sendo pressionado de certa forma, mas é uma boa atitude que gera impacto. Eu tenho uma dica. Faz o seguinte, gente, quando vocês almoçarem, principalmente pessoas que têm necessidade do doce após o almoço. Vou dar uma dica para vocês. Vocês, naquele momento em que vocês iriam comer o doce, corre para o banheiro escovar o dente e escovação de língua. E depois se volta e toma um cafezinho amargo, tá? Isso resolve muito aquela vontade de comer doce depois do almoço. Então, tomou o cafezinho. Tem que ser rápido, atitude rápida. O gosto doce da pasta ali na higiene bucal ajuda bastante. A gente também pode pensar em, de repente, no momento que você está tendo uma vontade mais forte de comer esse doce, toma um pouco de água, porque pode ser realmente o teu organismo pedindo água. Existe muita confusão com relação a isso. Nós temos também uma técnica que é muito bacana. Se você está precisando desse doce, você pode, de repente, usar uma oleaginosa. E eu já te recomendo de cara uma castanha do Pará, porque ela vai te ajudar nesse circuito de recompensa. Então, se realmente for uma coisa emocional, você vai conseguir fazer a produção desse neurotransmissor, que é o GABA, através da castanha do Pará. Eu tenho uma dica então também. Mas assim, aí é trabalhar com a quantidade, né? Se você é uma pessoa que não consegue segurar a onda com pouco, aí não vai entrar nessa. Mas uma tâmara, você pega uma tâmara, corta essa tâmara no meio, sem caroço, e coloca uma lasquinha de coco dentro dessa tâmara, né? Fica igual um docinho, um beijinho. Fica muito gostoso. Fica maravilhoso. E assim, gente, é o que eu e o Hector, a gente sempre bate na mesma tecla, é tempo de boca. Então é curtir aquele momento, porque depois se engole, engorda. Não tem mais essa, né? Isso que precisa ficar, assim, essa mensagem de hoje, que fica para você. Tempo de boca. Porque se você permanece com o doce na sua boca por mais tempo, você tem uma produção muito maior do neurotransmissor com uma quantidade menor. Essa conscientização que a gente tenta trazer para vocês significa que você tem as papilas gustativas na sua língua aqui do lado e a produção dos hormônios está bem aqui do ladinho, é muito próximo, é muito rápida essa resposta. E se você começar a usar esse momento como o teu prazer mais devagar no doce, você vai ter uma produção maior com uma quantidade menor. Dessa nova relação, você talvez consiga comer os doces sempre, mas a gente precisa entrar mais a fundo. Então, o que você pode fazer? O chá amargo é uma questão maravilhosa. E talvez fique aí na tua cabeça, por que o amargo vai me ajudar se eu estou pedindo doce? Porque você está comandando o seu cérebro.
Você está comandando e ele está pedindo uma coisa e você dá outra. E Exatamente é incrível oposta. o que a gente escuta, assim, né? Dos pacientes falarem, meu Deus, eu nunca mais consegui colocar um café adoçado na minha boca. Chega a cuspir, né? Por quê? Porque você reeducou, né? Novamente o teu cérebro aquilo que é o normal. Agora, no caso, você está colocando amargo. Amargo, obviamente, na hora que você coloca um doce, você sente aquele impacto. Então, são muitos relatos de pessoas que não conseguem mais adoçar o café, não acham tudo doce, né? Tudo doce. E tem aquele diálogo, né, com o doce, que o Hector me ensinou e eu uso isso até hoje, é você olhar para o doce e falar, eu não preciso de você, né? Eu preciso disso agora? Será que realmente... Porque a tua iniciativa, ela vai durar milésimos de segundos. Ainda bem que tem chocolates que são bem embalados, né? Porque dá para você pensar um pouquinho mais. Se você tiver um trabalhinho para abrir, né? Agora tem doces que é ali, né? Então é você ter nesse momento uma conversa muito rápida, né? Desse tipo, eu preciso disso. O que isso vai mudar? Olha, gente, como isso é potente. O que isso vai mudar aqui? Bom, eu vou colocar o doce na minha boca e vou sentir um tesãozinho. Será que se você colocar uma fruta na tua boca, você não vai ter o mesmo tesão? A tâmara que eu falei pra vocês agora, se você conseguir comer só uma, né? Se você colocar uma tâmara na boca... Gente, é sério, se você colocar uma tâmara com coco dentro, você vai jurar que você tá comendo um beijinho, né? E daí você come aquilo, mastiga, tem que aprender a mastigar, dá tempo de boca, você vai falar, pronto, era isso que eu precisava, sai fora daquilo ali. E você vai ver que aquela atitude que ia durar milésimos de segundos, pegar o doce e colocar na boca... E tem gente que coloca um atrás do outro, né? É uma loucura, quer dizer... Você nem dá tempo, né, do teu cérebro sentir o tal do tesãozinho, só coloca engorda, engorda, engorda. Eu falo que ninguém consegue se saciar, matar a fome com uma caixa de bis, por exemplo. Você vai comer 1, 2, 3, 10 caixas e nunca vai falar assim, nossa, comi demais, minha barriga tá doendo. Porque não vai preencher o espaço do teu estômago. Mas vai o quê? Vai ficar te dando tempo de boca toda hora, é um vício enlouquecido. Então, é tentar curtir esse momento do doce na tua boca. Agora, Hector, a gente pode fazer várias coisas, né? A hora que você tá consciente e tudo mais. Fazer doces, como eu te falei, descer um degrauzinho, né? Eu tava comendo muita porcaria, tudo muito liberado. E agora eu posso fazer algumas receitas que vão tornar esse doce um pouco melhor. Não quer dizer que a insulina não vai ser liberada. Vai, mas não tão alta. Ela vai subir mais baixo. Isso colabora com o meu vício, né? Então, fazer algumas trocas inteligentes. Por exemplo... Quando a gente vai falar nessas trocas, a gente tem que falar em carga glicêmica. O doce vai ficar com uma carga glicêmica mais baixa. E tudo isso sendo relacionado à questão de quantidade... Quantidade, isso que eu ia falar. Não adianta também comer um monte. Quando a gente falou aqui, por exemplo, eu te dei uma dica, a castanha do Pará. Só que você tem que ter tempo de boca, e isso fica importante, a mensagem para hoje é tempo de boca, depois que passou daqui, prazer, daqui para baixo, consequência, muito rápido. Engorda, Então, engorda. se você já está tomando essa conscientização, eu quero que você tome a sua decisão de entrar nessas 2 semanas para fazer a desintoxicação usando doces de uma forma consciente. E se você for tentar usar a castanha do Pará, por exemplo, 10 castanhas do Pará, naquele momento que te deu a crise, realmente nem a castanha do Pará está sendo tão boa assim, porque ela pode ser uma qualidade nutricional melhor, mas o exagero está acontecendo. Então, se liga nisso, para você começar a praticar alguma coisa aqui, tempo de boca. Quanto tempo você vai manter o doce na tua boca para que haja saciedade, a produção de hormônios? Porque nosso corpo não é que nem a luz que a gente aplique ali e pum, apagou. Não, você está estimulando a produção de determinados hormônios que vão entrar na tua cascata hormonal, é uma coisa bastante complexa, e você precisa de um tempo para isso. Então, tempo de boca. Fica a dica para você hoje. Um doce que é legal, né, de você comer e que produz uma substância muito bacana, que é o triptofano, é o chocolate. O chocolate é um excelente alimento, uma vez sabendo escolher, primeiramente, chocolate, né? E segundo, você sabendo em que horário comer esse chocolate. Então, assim, o chocolate, gente, por mais que ele seja 70% dele não contém açúcar e contém cacau, os outros 30% tem,
né? Então, quer dizer, é interessante que você escolha um bom chocolate com uma boa qualidade, sem gordura hidrogenada, né? Sem aqueles adoçantes que acabam só te prejudicando. E você, o chocolate, por ter essa questão do derreter na boca, é legal você educar o teu cérebro, colocando um pedacinho na boca e tendo esse prazer, deixar que a coisa aconteça. E o melhor horário, né, Hector, para comer o chocolate, que horas? Olha, quando você vai comer um doce para não engordar, você come ele depois da refeição. Mas que Porque, horário? À noite é o melhor horário assim, à para a noite, produção do triptofano, sim. né? E quando você vai comer um doce, o chocolate ou qualquer outra coisa e você não quer engordar tanto, saiba que de repente você não absorve nem 20% de todos os nutrientes que tem no teu alimento. Então, se você come o chocolate ou o doce como uma sobremesa, bem pensado, encaixado no momento, ele não vai ser tão prejudicial quanto você pegar o chocolate no meio da tarde e detonar uma barra toda. Porque a gente vai estar falando em emocional, a gente vai estar falando em um organismo que vai receber esse chocolate puro, com uma carga glicêmica altíssima. Então, verdadeiramente, o horário para se comer tem que ser melhor pensado. E de noite, a hora que você comeu aquilo para relaxar, você vai dormir mais legal, mais tranquilo, com o circuito de recompensa bem acionado, você teve o seu prazer, e no momento que você for ter o retorno dessa curva glicêmica tão alta, você vai estar dormindo. Vai estar dormindo, não vai ter aquela, na hora que ele pede, você vai estar dormindo e aquela curva não vai ser tão constante. Agora, a gente pode trocar, gente, tipo, as farinhas, né? Farinha de trigo, as farinhas que tem uma carga maior, eu posso trocar por farinha de grão de bico, farinha de castanha, farinha de amêndoas, que são farinhas, né, com uma carga glicêmica um pouco melhor. Não quer dizer que... E são farinhas também sem glúten, né? Mas não quer dizer que você pode comer muito, tá? Você pode adoçar esses teus doces, por exemplo, usando a tâmara, né? Muito bem-vinda. A tâmara, ela, por ser muito doce, ela colabora nessa receita. Então, por exemplo, você vai fazer um bolo de micro-ondas, um bolo rapidinho, é só você colocar um pouco desse tipo de farinha, coloca, por exemplo, a banana, ou você pode derreter ali dentro desse bolo um chocolate amargo, né? Que não vai precisar também da adição de açúcar nenhuma. Coloca ovo e um pouquinho de fermento. Pronto, você vai ter um bolo de caneca no micro-ondas e talvez isso sacie a tua vontade de um bolo. Fazer um bolinho de banana, né? Amassa um monte de banana, coloca um pouco de farinha lá de... A gente usa aqui muito a farinha de grão de bico. Coloca um pouquinho de fermento, ovos e vai fritar numa banha, né? Ou num azeite de oliva, você vai fritar esse bolinho de banana. Então, assim, dá pra... Hoje em dia, né, tem uma infinidade de receitas que podem colaborar nesse sentido. É o que eu tô falando, é um degrauzinho a menos, né? Que eu vou conseguindo me desfazer desse vício que eu tenho de comer o doce. Então, a gente pode falar aqui até em fazer um mousse, Shakes, um shakes, tudo isso daí com receitas que vão ter uma melhor qualidade nutricional, mas se for também comer muito, aí não resolve. Vai adiantar. Aí você vai estar trocando 6 por meia dúzia. Então você pode misturar um leite de coco num coco raladinho, né? E fazer ali um shake, ou colocar para congelar um pouquinho, e daí você tá fazendo um sorvetinho ali com banana, com uma carga, com a banana, com frutas vermelhas, dá para brincar bastante, dá para fazer sorvete, inventar bastante dá para coisa. fazer muitas coisas. Olha, a qualidade do alimento melhor pensada pode ajudar bastante. Então, qual seria essa melhor qualidade? Esse doce que você faz em casa, que você sabe o que foi colocado ali. Porque se você confia em outros lugares para colocar a qualidade do alimento, beleza, mas lembre-se que um alimento que está sendo colocado numa prateleira para aguentar 3, 4, 5 dias, ele já não é tão bom assim. Porque o que faz ele conservar na tua prateleira não é exatamente o que você precisa para digestão, para decomposição dele no seu corpo. Como espessante, né, para esse tipo de, que a gente falou de shake, para tornar um mousse,
Você pode usar o agar-agar, a goma xantana, né? Tem Que são muitas opções para coisas. você deixar como espessante na tua receita. Então, assim, gente, dá para fazer muita coisa. Agora, não dá para virar aqui para vocês e falar, olha, esses doces estão liberados, isso não existe. Lembre sempre da analogia que a gente faz com os viciados em drogas, né? Não tem como falar para um viciado, falar que ele pode cheirar como é que fala? Uma carreira por dia ou fumar um cigarro por dia que ele vai sair do vício. Isso é complicado. Então, o mais importante, né, é trabalhar essas questões emocionais que te levam a isso. Enquanto você não trabalhar essas questões, eu acho difícil, né, que você vá conseguir fazer escolhas melhores. Então, assim, é conversar com o alimento. É como eu falei, parece que é doido, mas é mesmo, né? Vai lá e fala, eu não preciso de você, não vai fazer diferença, eu posso colocar um outro doce com uma qualidade melhor na minha boca, que vai ser tempo de boca, eu vou conseguir ter o mesmo prazer e saia fora dali, não fica dando mole. Aonde tá, né, esses alimentos não fica ali, porque senão a chance de você acabar se entregando vai ser maior. Eu não quero falar para você que estar numa panificadora ou naquela confeitaria maravilhosa vai ser fácil se você está tentando se livrar de doces. Não é isso daí. Eu quero falar que se você tiver crises muito difíceis, momentos delicados, você pode baixar bastante o seu nível crítico se você tiver um contato com a natureza, onde você vai ter uma produção de serotonina. Você pode brincar com o pet, ou com o seu filhinho, ou com uma criança, onde você vai ter uma produção de ocitocina. Tudo isso daí vai ajudar nesse momento da crise mais forte. O que eu gosto muito de trazer para as pessoas que estão numa crise muito forte, precisando do doce naquele momento, é que use sabiamente esse momento, talvez com uma respiração, uma técnica respiratória, eu posso te ensinar aqui. Você vai inalar pelas duas narinas, faz a sua mãozinha assim, como se fosse o hang loose, trava a narina direita e exala pela esquerda. Inala, inverte, exala pela direita. Inala, inverte. E aí você faz sempre a inversão com o pulmão cheio. Essa é uma técnica respiratória que ajuda bastante. Você pode também tomar água. A água vai te ajudar nesse momento. Os chás, né, que acalmam também. Chás, nós temos excelentes chás para baixar isso daí. Um chá que melhora muito a questão da ansiedade é o chá Tulsi. É um chá indiano muito recomendado para ansiedade. Sim. Um chá de camomila, porque Pode às ser vezes também. é difícil de achar aquilo. Então, esse recurso que você tem na tua prateleira ali, você pode fazer isso aí com muita sabedoria. Um chá de erva doce, chá de erva cidreira, todos esses aí ajudam nessa questão de, estou muito precisando do doce. Então, se está naqueles primeiros 14 dias que a gente falou, você pode usar um chá de gengibre. O chá de gengibre ele vai ser excelente nesses primeiros dias que eu falei sobre ter essa dor de cabeça, esse mal-estar, porque nós estamos realmente limpando o corpo. Pessoas também muito viciadas em chocolate, né? Muitas vezes é falta do magnésio, então suplementar o magnésio pode ser uma boa também. Então, existem muitas soluções, técnica respiratória, como falamos aqui, existem muitos jeitos, mas tudo aqui vai começar de uma forma. A tua conscientização. Você se conscientizou que precisa tomar alguma ação? Então, depois disso, você precisa tomar essa decisão. A decisão de que eu quero fazer essa mudança para a minha vida. E a partir daí, a gente tem como te ajudar bastante, porque soluções nós temos. Agora, a gente não consegue bater na tua porta e falar para você que você tem que fazer alguma coisa. Essa parte é o passo que você dá, é a porta que só se abre por dentro. E você tomou sua decisão, a gente está aqui para te ajudar, porque nós queremos fazer com que o teu emagrecimento seja de vez, porque você vai aprender a se relacionar melhor com o seu corpo, com esses sentimentos, e talvez se houver uma necessidade de mexer com alguma coisa compulsiva, ou qualquer que seja,
esse outro fator, a gente precisa da decisão primeiro. O caminho nós temos. Você sabe a hora que vai fazer. Então, para você praticar nessa semana que está começando aí, você pode realmente pensar no tempo de boca. Experimenta fazer isso. Come um doce mais devagar, ou então o teu chocolate, tenta comer menos quadradinhos. E ficar pensando o que aquilo está te trazendo de sensação, né? Isso. O que ele está trazendo para o teu corpo? Será que... e já vá pensando, será que se eu colocar outra coisa similar na minha boca, que também trago doce, será que não dá para sentir a mesma sensação? Começar a treinar isso, é um treinamento. Isso, a mudança acontece em você. As formas e sugestões, nós temos muitas. Basta que você tome a sua decisão. E a gente vai poder te ajudar bastante. Mas, quer uma outra tarefa aqui? Eu posso te dar essa de você tentar se superar. Por exemplo, pega aquele doce que você gosta mais, eu não sei se é um chocolate, ou se é uma paçoca, ou se é um doce específico, de preferência que ele seja industrializado, e você possa deixar ele num lugar visível da tua casa. E cada vez que você passar por esse doce, você olha, eu conheço o teu sabor, mas eu não preciso de você agora. Eu sou mais forte do que você. Dá tchau pra ele, manda beijo. Pode fazer qualquer tipo de firula, pode brincar com ele à vontade e se colocar numa posição superior. Eu não preciso de você. Justo. Eu não preciso de você agora, eu já te conheço, você é meu amigo, obrigado por estar aqui. Agradeça porque ele está ali. Aliás, essa talvez seja a melhor dica que eu quero te dar hoje. Se você quer conseguir se livrar de crises, principalmente compulsivas, comece a olhar a vida com mais gratidão, porque tem bastante coisa nessa vida que pode te trazer o mesmo circuito de recompensa. Então, em tudo, dê graças. Ação de graças o tempo todo e você vai ser muito mais feliz. E, possivelmente, até as feridas emocionais podem ser mais cicatrizadas. Eu não quero dizer que elas vão sumir, mas pelo menos você vai ter mais força, porque uma pessoa grata, ao que muito for dado, muito mais lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem será tirado. Então, se você não for uma pessoa grata todos os dias, talvez você possa estar criando essas crises compulsivas. Então, fica a dica para você. Gratidão no coração vai te ajudar bastante nesse processo. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o comentário de vocês. E a gente vai se ver em mais vídeos. Se a gente tiver como ajudar você, deixe seu comentário aqui. A gente vai tentar responder para você da melhor forma possível. Estamos aqui para ajudar e se você tomou a sua decisão, vem com a gente. A gente vai poder te ajudar bastante nesse caminho que é a tua jornada de transformação. Mas essa é uma porta que se abre por dentro. Só depende de você. Beleza? É nóis! Vamos nessa! Gostaram? É nóis! Tamo junto! Tchau, Tchau, tchau!